está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Pânico! Nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert não temos mais uma vez, graças à incompetência de Cabide E sua turma. e a sua turma. E sua galera. E a Paulinha também. Tem sim, senhora. Tem sim, senhora. Quem é? Saudades. O pastor, ele ia buscar o ouvinte de carro, com o carro dele. Saudades de pastor. Saudades de pastor. Sabe como ele ia buscar o Robert? Com o carro dele, se não Olha, tivesse. com seu Não tô Santana brincando. Quantum. Não tô falando bobagem, não, tá? Com seu Santana Quantum. Você fala, não tem, hoje não tem Robert. Beleza, bom, é bom. É bom para a Rádio Pan-Americana. É bom para a Rádio Pan-Americana. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavra de otimismo com o obeso elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, turma amiga. Boa Vamos tarde, colega. lá. Reclamar menos, agradecer mais. É Adeus. isso aí, bichona. Quem você convidou, Couve? Couve engravida. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o que, Paulinha? Senta aqui, hoje você vai participar do programa. Vai, Paulinha. Senta aí, hoje você vai participar aqui do programa. Não é só artista, não, bem. Hoje estamos com um quórum baixo aqui, então você vai participar. Bom, O que nós vamos falar hoje aqui no O programa? bate-boca já começou em Brasília, né? Tá aí acompanhando. E aí o assunto não poderia ser outro. Então vamos falar sobre esse finalzinho do processo de impeachment da então presidente Dilma. Foi golpe? Não, óbvio que não foi golpe, claro que não. Depende, não. depende da meia-verdade. Para isso convidamos E sumidades. nós estamos aqui sempre buscando a verdade absoluta. Claro, óbvio, não é nos nosso trabalho. interessa as meias-verdades. Exatamente. Não. E para isso convidamos sumidades no assunto. Fernanda Marinella, aí você vai me perguntar quem é? Ela é jurista, uma das maiores autoridades no Brasil em direito administrativo, em direito das mulheres. Foi eleita a primeira presidente da OAB de Alagoas, única presidente mulher da seccional da OAB no Brasil. Flávio Morgenstein e Cláudio Tognoli. O Flávio está sempre aqui com a gente também, escreveu aquele livro dos Black Blocs, Por Trás da Máscara, enfim. E o Tognoli, que é um perito, vai explicar para o povo acebolado se foi crime, se não foi crime, pro afegão médio, enfim, o que são as pedaladas, se ela tem responsabilidade, e é isso. Muito bem. Arrasou, Paulinha. Você Não arrasou. disse nada. Paulinha Falou é boa, e não Emílio. disse nada. Vamos falar sobre o impeachment da Dilma. De novo. Impeachment já era, filha. Já é Então. carta fora do baralho. Quero saber exatamente. se houve ou não houve. Da baralha. Eu quero saber se houve ou não houve. Por isso teremos uma jurista aqui, uma Exatamente. pessoa qualificada, Fernanda Marinella. O Flávio que é... Olha lá, outra chegou agora lá. Olha lá. Aracide Almeida. É coisa nossa. Mas é que Flávio. vai. Aracide Almeida chegando, ó. Mas que vai ver. Aracide Almeida chega meio de Aracide 5. Almeida. Ela tava pegando Pokémon, meu. Isso. Mas tá bem Deixa vestida. ela. Acha que tá tranquilo. Deixa a É ramalhete, isso, meu. aí o Flávio e o Tognoli. É Tá isso bom. aí. É isso aí, Então, bichão. está É nóis, começando é o nóis. Pânico aqui na programação da Jovem Pan. Eu tô muito longe de ser Sandra Não, Bullock. tá Emílio. nada, Você tá nada. Não, linda. a Paulinha tá trazendo já os convidados. Você está linda. Obrigada. Porém, você está muito caladinha. Por quê? Qual? Estou introspectiva. Por quê? Cheguei nos 3.0, mas Você introspectiva. tá nos trinks. Rony está te tratando bem? Rony é um príncipe, tá me tratando... Eu e a Paulinha tá tratando a gente muito bem. Por bom, que que você bom. senta no colo do titio Rony e do titio Emílio você não senta? Você me intimida, Emílio Sulita. Por quê? Por Porque quê? sim. Ah, não fala assim, Maíra. Você sabe que nós e os ouvintes te amamos. Certo? Boa. É isso, gordão? É isso, falou tudo, milhaço. Uma menina séria. Falou uma menina, tudo. Uma menina casada. Competente. Uma menina elegante. Tem todo inteligente. Verdade. Todos os atributos que uma mulher
possa ter. Tem toda a razão. Vamos começar o programa de hoje? Bora, milhaça. Com ou sem debates? Com muitos debates. José Maria Debate Hoje... Sempre com debate. está presente ou não? Então vamos Tô trabalhar. aqui, Emílio, sempre presente para o bom Muito bem. debate. Hoje temos 3 convidados aqui no programa Pânico. Vamos falar sobre vários assuntos. Inicia o processo da Dilma hoje, né? Exatamente. O impeachment. Então, temos aqui uma presença ilustre, uma jurista. Ela é uma das maiores autoridades do Brasil em direito administrativo, em direito das mulheres. A Fernanda Marinella, que está. Presidente da OAB. Ele que é escritor, analista político, palestrante. E eu li o seu blog, fiquei a noite inteira lendo o seu blog, é muito bacana. É o... Senso em Comum. Senso em Comum. É muito legal o seu blog, eu recomendo para os ouvintes também acompanhar o seu blog. Tem muita coisa... Muito honrado. Muita coisa bacana mesmo. sensoincomum.org. sensoincomum.org. Fiquei a noite inteira com esse maluco. E o nosso querido Cláudio Tognoli, o favorito das feministas aqui no programa Pânico. Ele que é um homem que representa também as feministas desse país. Certeza. É isso? É hoje, Tognoli? É isso, Tognoli. Hoje, presidente. A cruzada está finalmente Chegando ao final. Ufa. Ufa, é ótimo. Eu acho que nós precisamos perguntar aqui o conceito jurídico da coisa, já que esse programa tem aqui uma das mais importantes juristas, uma das maiores autoridades do Brasil, tanto em mulher como na administração, que é a nossa querida Fernanda Marinella. Houve golpe ou não? Não houve golpe. Não houve golpe. Impeachment é processo constitucional, está na Constituição e deve ser cumprido e está sendo cumprido como está na Constituição. Isso não pode ser chamado de golpe. Mas não houve golpe porque o Lewandowski está lá? Ele não, representa... de forma alguma. Não houve golpe porque está no texto constitucional. Esse processo já é garantido há anos no Brasil e não é a primeira vez que ele acontece. Agora, existem as autoridades que devem primar para que o procedimento seja cumprido na sua integralidade. Então, ele é uma das autoridades que são responsáveis para que o processo seja realizado da forma como está na Constituição. Mas em nenhum momento isso foi descumprido. E para turma entender, quais foram os crimes? Na verdade, a famosa pedalada é o grande discussão no processo de impeachment. Neste processo de impeachment, esse não é o único. Sim. Nós temos vários processos de impeachment tramitando, mas este processo discute efetivamente as pedaladas praticadas, então, na execução do orçamento. Então, a grande questão está aí. Então, esse é o processo em discussão nessa pauta atual. Mas outros poderão vir ainda. E para você, Flávio? Olha, ninguém entende o que é uma pedalada. Essa é a grande complicação. O Collor caiu por muito menos, por um Fiat Elba. Entendeu? Agora, o Fiat Elba, você vê. Eu não tô nem vendo aqui, mas ó, fecha os olhos, pensa no Fiat Elba. Você vê. É horroroso. Agora me fala o que é uma pedalada. Olimpíada, você lembra na hora. Pois é, agora, uma pedalada, ela é muito mais complicada, porque ela é abstrata, ela é técnica, ela não é fácil de explicar. Uma pedalada não é que você compra um Fiat Elba, você compra a Fiat. Entendeu? A firma, né, meu? Você compra a frota inteira de todos os carros. Agora, as pessoas não entendem. O afegão médio, ele não vai entender o que é uma pedalada. Sim, Flávio, posso dar um exemplo de uma médio pedalada? tem uma leve ideia do que é uma pedalada. Todo mundo dá uma pedalada com contador no imposto de renda. Nem todos. Nem todos. Todos fazem. Não, Eles que dão na gente. O ser humano mente. Então tem que botar todo mundo na cadeia. Sim, todo mundo tem que... Mas esse é o discurso do tipo, todo mundo é criminoso, então ninguém é criminoso, porque você tem que tirar o criminoso da cadeia, porque todo mundo então a comete gente crime. apaga o crime. Mas alienista. Apaga o crime, então. Não, Exatamente. A pedalada, a princípio, é o contador que deu um migué nas contas. Ele deu uma escondida lá. Mas isso aí foi o quê? Foi 1 centavo ou foram 100 bilhões? Sim. Um centavo ninguém dá, Mas né, colega? Pra entender mais ou menos a pedalada, é mais ou menos isso. Seria o comecinho da coisa, seria por aí. Agora você imagina que eu vou lá, pego todo o orçamento do Brasil e falo assim, olha, eu vou te dar Bolsa Família, bolsa pra você estudar em Londres, o raio que eu parta, e vou pagar incentivar o ensino universitário. Todo esse discurso... Vou dar todos os auxílios, gás, alimentação, tudo que você sonhar. Uma narrativa edulcorada de que o Estado consegue dar coisas pro povo. Manter a população. O discurso é que o PT deu para o povo, deu isso, deu aquilo, deu Minha Casa Minha Vida, deu sei lá mais o quê. Como é que você vai pagar isso? Você vai lá na Fininvest, pega lá um empréstimo cujo juro é de 200%, 300% e paga daquele jeito. Fala assim, olha que lindo, tá pago, pronto.
Só que aí a conta vem. Na hora que você vai fazer a conta, isso aí tudo bem. Todo governante cometeu uma pedalada desse nível. Você vai lá, bota um decreto e fala assim, olha, tira o dinheiro do tesouro e bota lá pra pagar alguma coisinha. Agora, o que a Dilma fez é que ela pedala em cima da pedalada, é pra pagar a pedalada, ela pedala de novo e vai fazendo isso. Então, quer dizer, é muito mais do que um Fiat Elba. E o calote nos bancos públicos também não, tem, né? Não condiz com isso. A gente poderia pensar, Emílio, na pedalada num exemplo caseiro. Vamos imaginar que você tem um vizinho e seu vizinho tem um carro, você não tem. Então você pega o carro do seu vizinho emprestado, tá? Aí vai dar uma volta no cinema, quando você voltar você devolve o carro. Daí uma semana você pega emprestado de novo, vai pro shopping, mas depois você devolve o carro. Todo mundo à sua volta sabe que o carro é do vizinho e não seu, você tá só emprestando. No caso da Dilma, a situação foi diferente, porque ela pegou o carro e não devolveu nunca mais. Usou. Essa é a diferença dos governos anteriores. Nos governos anteriores, a pedalada era um evento único, sazonal, naquele momento, devolvido. Agora não. Nesse momento agora é constante. No final, ninguém sabia mais de quem era o dinheiro, ou de quem era o carro. Ela sumiu com o carro de todo mundo da rua. Exatamente. Então a situação é diferente. Não foi uma pedalada, foi um spinning financeiro. Exatamente. Foi o Tour de France, né? É só você pensar, por exemplo, nessa crise. A crise, ela deriva disso. A crise não é um acidente de percurso. A crise que nós estamos vivendo... Ouvinte, olha, coloque a mão no seu bolso, veja se está leve. Se estiver leve, você vai entender. É por causa da pedalada. Leve quem não, paga, tá vazio. Tá vazio. Quem paga essas empresas falentes, sei lá mais o que, foi pra pagar a pedalada. Então, assim, se você quer derrubar o Collor por causa de um Fiat Elba, você precisa tirar a Dilma dali. E depois você vai precisar... Ela cometeu um crime. Então, mas isso teoricamente não é a vontade da maioria da população. Claro que é o Datafolha que sempre mente do lado da Dilma. O seguinte, o que os caras estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, com 4 votos de senador, você vai derrubar todo o processo que nós tivemos, o processo eleitoral que não é com 4 faz a diferença. Exatamente. Peraí, Emílio. Eu não tô levando... Deixa eu falar uma coisa. Eu estou colocando o que o cara que fala, porque todo mundo diz que vocês são os golpistas, certo? Sim. Aliás, ontem... Peraí, calma. Deixa ele terminar. Não, eu tô dizendo se você entrar aqui no blog, você vai ver que tem muita gente aqui... Fanática, louca... Calma, peraí, que só consegue te falar golpista, machista, homofóbico e fascista. Eu quero chegar aí pra gente ter uma coisa mais ampla do negócio. Muitos ouvintes aqui provavelmente são petistas, votaram na Dilma e eles não se conformam que nesse momento 4 votos vão derrubar o voto de 50, sei lá quanto ela teve. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui. 54 milhões e 500 mil votos, Isso. Sendo que 54 votos de senadores serão capazes para tirá-la do poder e o PT já está falando que cada senador está roubando 1 milhão de votos. Sim, mas isso é Mas os senadores também foram eleitos. Não só senadores, como representados. Michel Temer também foi eleito com 54 e nós 500 mil votos. precisamos lembrar que a construção eleitoral ela foi em cima de uma falsidade, de uma mentira. Então ela recebeu os votos em cima de uma mentira. Exato. Então, peraí. Então vamos entender a situação. Então, quer dizer, esse negócio do golpe foi uma jogada de marketing do PT para tentar reverter... Afinal de contas, Emílio, futuramente essa história vai ter que ser contada. Então, como o PT ia contar a história para as futuras gerações? Precisava ter uma construção, uma história construída. Uma narrativa. Então, uma narrativa. Como iam narrar a queda da Dilma? Então, o nome que encontraram de marketing para explicar esse momento que nós estamos vivendo é o golpe. Se alguém é anti-PT, eu já falo, para você mudar o país daqui para frente, estude narrativa, estude mito, estude marketing, porque é nisso que o PT é especialista. O PT sempre foi especialista nisso. Vamos fazer uma continha. Desconstruir o próximo também. Exatamente. 4 senadores, para começar, que não são 4. É maioria mais 4. Quer dizer, é bem mais do que eles estão pensando. Segundo lugar, segundo o Datafolha, que o Datafolha sempre erra pro mesmo lado, misteriosamente, né? Ele sempre erra pro lado do PT. Exatamente. 66% da população apoia o impeachment. Quer dizer, tem mais gente na população do que no Senado. Então, quer dizer, pro Senado representar o povo, tinha que ter mais senador. O PT tá reclamando de barriga cheia, ele não tinha que reclamar. Então, faça a regra de 3 aí pra você ver. Então o negócio do golpe foi pra tentar organizar os caras que votaram no PT, ou sei lá, Emílio, a galera que gosta da Dilma, do Lula e tal, pra ir pras ruas pra tentar ter aquelas mesmas manifestações. A verdade é que essas alegações... O Otávio Paz, ensaísta mexicano, prêmio Nobel, costuma falar que a primeira forma de corrupção se dá na linguagem.
Claro. A pessoa que bolou essa história do golpe atacou direto a linguagem, porque é a melhor forma de você convencer as massas, sobretudo as massas do Bolsa Família, e por aí você vai levando isso a um paroxismo em que entram na linguagem outros elementos. Fulano, entra a questão de gênero. A gente estava discutindo antes do programa entrar no ar aqui, como a questão de gênero entra, exatamente como quando a Dilma sai, começam a pipocar as palavras machista, assediador, estuprador para pessoas que não são essas coisas. Por quê? Saiu a palavra do PT de ordem na linguagem era ética. Eles perderam a ética, precisa achar um novo retalho para constituir a nova bandeira. Qual que é o novo retalho? Não, são as minorias, as minorias. Vamos atacar os assediadores, vamos atacar... Todo mundo virou estuprador do dia pra noite. Isso é um golpe de linguagem, pra você dizer que sai a presidenta e quando volta um presidente, esse cara necessariamente faz parte da cultura do estupro. Ninguém tá negando o número de estupros, eu tô falando outra coisa, é o uso político que se faz disso. Como se todo mundo fosse estuprador. Lúcia, ao ser anunciada como a próxima ministra do STF, fala, eu sou presidente, ela excluiu a questão de gênero, ela tirou o golpe da linguagem. O próximo golpe do PT, já que não sobrou nada, é o golpe na linguagem. Doutora, a senhora é presidente ou presidenta da OAB de Alagoas? Eu sou presidente da OAB de Alagoas. Muito obrigado, Mas, já escrevi Emílio, muito sobre isso. Só uma questão para alertar, vejam, todas essas alegações de que os senadores não poderiam votar nesse momento, porque estariam retirando o voto do povo, a população não pode ignorar o fato de que este processo, da forma como ele está acontecendo, já estava previsto. E quem estava no poder era o PT. E em nenhum momento eles contestaram esse formato do processo. Então, esse processo já existia, não foi criado agora. Enquanto estavam no poder, por que não discutiram se o impeachment tinha uma inconstitucionalidade, se não poderia ser votado desta forma? Então, é importante ressaltar que só estão reclamando agora porque estão utilizando a ferramenta contra eles. Enquanto estavam no poder, não definiram... Eles pediram impeachment de todos os presidentes. Todos, inclusive do Fernando Henrique, com 50 dias no cargo. E nunca contestaram o processo de impeachment. Nunca disseram que ele não era válido ou que o senador não poderia votar. Nunca isso foi questionado. Então, mas por que ficou esse negócio de nós e deles? Por exemplo, todo mundo fala eles, como se eles não fossem, como se não fossem brasileiros. Mas o modo do PT de construir uma narrativa é justamente esse. Você acha que foi o PT que criou isso? Não necessariamente o PT, mas o modelo da esquerda é esse. É o modelo de luta de classes. Então você às vezes troca classe, você troca por gênero, você troca por raça, você troca por qualquer coisa que você quiser. Sempre um modelo de divisão e cisão. Ou seja, você precisa, com um direito, modelo de criação de direitos, é você arrancar o direito de um para dar para outro. É o modelo Robin Hood de política, entendeu? Agora, quando você vai começar a fazer esse tipo de coisa, acontece essa cortina de fumaça aí que o Tonholi acabou de falar. Ou seja, você tem pedalada, corrupção, você tem o TSE também que vai julgar Dilma, você tem mais um pedido de impeachment da própria OAB, você tem a Lava Jato, ou seja, tem várias frentes, então, e o cara vai lá e solta a cortina de fumaça. Mas ela é mulher, feminismo, movimento gay. Então, mas se você pegar, Tonholi, você pega esse negócio de esquerda, que agora fica se discutindo muito isso, né? De esquerda e direita, essa coisa toda. Se você pegar Cristo, ele fala uma coisa que é muito esquerda, né? Que ele fala que... Pelo amor. Não, ele fala aquele negócio que ele fala. Mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. É um discurso marxista. Quando o Marx fala na ideologia alemã... Não, peraí, tá na ideologia alemã. O dia em que acabar o capital, eu vou poder pescar, trabalhar de manhã, ser poeta de tarde, pescar à tardinha, sem ao mesmo tempo ser nem poeta, nem pescador, nem trabalhador. O Marx e Cristo propunham o Sermão da Montanha igualzinho à ideologia alemã, porque propõe a supressão do capital. Aquela imagem de que a história não é fricção. É nisso que se baseia a história do político que dá tudo, fornece, Nhonhô manda, caboclo faz, vai me passar tudo, aquela bonomia do político fornecedor. Você dá aquele golpe de não declarar. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que você, por centenas de anos, não teve o imposto. O imposto que você recolhe, ele tá embutido pro cidadão achar que o político tá lhe fazendo bem. Porque esse negócio, porque se você... Então, porque se você for pensar bem, Flávio, depois você pode colocar.
Tá bravo. Porque se você for pensar bem, esse negócio do socialismo, ele surgiu com a riqueza do mundo, né? A partir do momento que a gente começou a ter mais dinheiro circulando, mais prosperidade, passou a se pensar, porra, mas por que o cara tem tanto e o outro não tem? História é fricção, né? História não é estado uterino de homem rico não entrar no reino dos céus e de eu virar poeta tardinha e suprimir o capital e tudo ficar igual. Não, a história é fricção. Quem quer estado uterino são os estados totalitários, para que as pessoas não se mexam e fiquem submissas a um estado que lhes dá tudo. O estado é o inimigo. Muito Estado bem. Totalitário, nazismo, socialismo e os totalitarismos islâmicos, só pra definir bem claramente. Agora vamos lá, Sermão da Montanha falar que é marxista, pelo amor de Deus, né? Você vai matar os dois. Vai arrumar treta aqui com o professor. Já vai arrumar inimigo. Calma que você é do Supremo. Calma que o Supremo vai decidir. A gente se bate por cima, não se preocupa. Agora, quando você fala, a supressão que o Marx está falando é a supressão da divisão do trabalho moderno, ou seja, você não tem, na época de Jesus é pescador. Você não tem ali uma definição de que horas você entra no seu trabalho, que horas você sai, você tem ali uma coisa que você Flávio, faz. Me responde uma coisa, por que o marxismo, ao contrário do que pensava o Marx, ele não funcionou nas sociedades em que você tinha movimentos sindicais tão fortes? Ele funcionou nas sociedades em que você tinha o cristianismo muito forte, sabe? Não Porque necessariamente. A figura do padre de passeata que o Nelson Rodrigues faz, por que coisas que brigam tanto quanto o padre de passeata e o marxismo que preveria o fim da religião, tem esse substrato que é o padre de passeata? É o cara que quer o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a Dilma que dá tudo, é o Lula que promete tudo, que compra todo mundo? Eu acho que sim. Não, você tá falando aí de uma escatologia. O que é escatologia? Ou seja, você tem o futuro ali, tipo uma visão apocalíptica. Ou seja, você tem uma história que ela nasce num ponto e que ela vai terminar em outro. Você tem a ideia do fim do mundo. Nisso tudo bem. O cristianismo e o marxismo, os dois são escatológicos nesse sentido. Agora, não é o cristianismo que é forte. A China, que foi onde o socialismo sobrevive de certa forma até hoje, não era cristã. Coreia do Norte também não. Os países que eram cristãos, por exemplo, Hungria, Polônia, todos eles, expulsaram os caras dali a porradas. Pra Rússia sobreviver até hoje, como ela é, você precisou que a KGB tomasse toda a igreja ortodoxa pra não sobrar mais bispo ali, entendeu? Quando você tem o Marx falando uma coisa dessa, você tá falando da divisão do trabalho. É simplesmente disso. Sermão da Montanha já tá falando uma coisa completamente diferente. Você tá falando assim, olha, as pessoas hoje que são ricas, porque elas estão fazendo um modelo aqui voltado apenas para a matéria, essas pessoas não conseguem ter um modelo em que a matéria não existe, ou seja, meu reino não é deste mundo. Meu reino é de ética. É do demônio. Esse reino aí é do demônio. Mas isso aí surgiu da prosperidade, certo? Não. Isso aí qual parte? A parte do discurso, que é o que nós estamos falando. Nós contra eles. Ou seja... Discurso Robin Hood. É o que se chama discurso da alteridade. O que é diferente de mim merece ser ignorado ou combatido. Alter o outro. Nossa senhora, esse papo hoje tá muito lá em cima. Claro, pô. Você acha que nós vamos discutir Nossa senhora, tá na estratosfera esse papo, maluco. Estamos aqui numa filosófica. Uau! Nós estamos aqui numa discussão histórica, filosófica, teológica, do coxinha contra o Mortadela. Ninguém fez isso. Emílio, mas é importante colocar que o nós contra eles passa por uma questão partidária no Brasil. Na verdade, essa divisão faz parte da estrutura dos partidos brasileiros. A estrutura dos partidos brasileiros que não tem convicção, que não tem programa partidário, que não tem definição de modelo de partido. Isso é um problema do sistema de política partidária do Brasil. O único partido que nós temos de verdade estruturado no Brasil com ideologia, hoje talvez o PT. Então qual é o resto? O que não é PT. Então, no fim, a terminologia acaba ficando assim porque não há outra convicção, não há outra construção partidária. Nós precisamos ter uma reforma política para combater a corrupção no Brasil. E passa pela definição melhor dos partidos, isso é fundamental. Então, mas isso não interessa a eles. Não interessa ao PT, porque ele é um partido único. Não, porque só ele tem ideologia hoje. Agora, você sai aqui na rua, pergunta aqui pras pessoas, pergunta pro afegão médio, tipo, ó, você não gosta do PT, em quem você vota?
Ninguém sabe. Não sei bem. É muito Porque curioso. a gente não tem pra quem votar. Exatamente. É muito curioso. No Brasil, hoje a gente tem um fenômeno que nós estamos procurando um candidato. Nós estamos órfãos. Nós não temos um cara, para representante. Não tem um cara, não tem um Trump e uma. Fala filho. Votar. Ninguém sabe em quem votar, cara. Antigamente, É maluco candidatos isso. procuravam eleitores, hoje eleitores Tá procurando candidatos. E esse é um Isso- ponto preocupante. Isso não é o momento certo. É, só ver as eleições municipais agora. Eu não conheço uma pessoa que tá votando assim sem tapar o nariz, falando, ó. E, Emílio, Mas, a ideia... mas eu vou perguntar pra vocês uma coisa agora. Eu vou perguntar uma coisa pra vocês agora. Que nós já demos uma pincelada desse negócio de ter algumas pessoas ou algumas filosofias que pegam nessa minoria que ele falou, que são os gays, sei lá, as minorias, gays, negros, mulheres. Tem Ministério das Minorias. Pega todas as minorias A pra Vila ele, Madalena. pega os pobres pra ele, pega todo mundo pra ele e colocam contra, dividem o país. Não é um momento certo, um momento espetacular de chegar um populista e levar a turma ele na já lábia? foi, ele foi Não, embora. já era. Você acha que não? Mas nós corremos um risco. Nós corremos Você um acha, risco você no acha que o Brasil hoje. cenário, hein, Flávio? Você acha que o cenário não tá preparado pra aparecer um cara com um discurso Messias, o fácil? Messias. Porque o país tá frágil, né? O país tá frágil. Tem o Messias. O país tá Bessia frágil. sim, né? O B já chegou. Bessia sim. O que você acha, doutora? É um momento muito perigoso. Logo que aconteceu, iniciou o processo de impeachment, caiu-se a discussão de que era um momento de eleições diretas, numa nova eleição. Convocar a população para votar de novo. É inviável para esse momento do país uma nova eleição. Que porque não é nós constitucional estamos... também, primeiro. Mesmo não é constitucional, mas ainda assim há um risco muito grande de aparecer um maluco qualquer e se eleger. Porque nós estamos, na verdade, sem estruturas partidárias fortes. Então, esse falar é o só duas perigo. iniciais, JB. Você acha que Joaquim ele tem Barbosa, realmente, Não, ele tem é uma esse pessoa também. bem complicada. Mas o outro, Jairzinho do Arrocha. Ele tem chance, vocês acham? Amanda, é um perigo, hein? Ele é um perigo representa para o ele é um país. perigo. Não, Essa grande essa situação questão, é um essa perigo para o situação. país. O que você acha, Morgenstein? Ele representa o povo. O povo não gosta Mas de ele bandido. é um líder populista. Ele não é populista, porque populista é uma pessoa que ela tá comprando voto. Dilma é populista. O que o Jair Bolsonaro tem de populista? Populista é gente que vai lá, transforma as pessoas num curral. Você pode reparar, o que é o PSOL, por exemplo? O PSOL é um partido que funciona em uma universidade, ele tem um curral dele ali. Você sabe o que o PSOLista vai falar sobre qualquer tema, sobre Umbanda, sobre qualquer tema que você nunca viu o cara falando, só você vê, ó, a faculdade disse X e o cara vai repetir. O Jair Bolsonaro não tem isso, ele pega o povo. O povo é isso, gente. O povo não gosta de bandido. O povo acha que feminismo, esse discurso aí feminista, é um saco. O povo vai na igreja. O povo dá caixinha lá pro pastor, dá seu dízimo pro padre. O povo é isso. Aliás, Ô, Flávio, o povo mas você não acha? Ô, Flávio, não é destruição da família. Tudo bem, eu concordo com você em determinados aspectos, mas você disse, da última vez que você veio aqui, até foi polêmico da sua colocação, você falou, jovem não serve pra nada. Não, juventude tinha que ser abolida. Quer abolir a juventude. Eu acho engraçado que ninguém me chamou de jovem fóbico, né? Porque eles são especialistas em linguagem, tem sempre uma fobia. Ô, Flávio, mas você não acha que... Não, eu discordo já. Não, eu sei que você vai discordar. Mas eu acho que a molecada hoje em dia ela é muito mais ligada no mundo. Tudo bem, tem algumas coisas. O que é ser ligado no mundo? É ligado na internet? Porque antes o cara lê livro. Porque aí você não fala que ele tá ligado no mundo. Hoje o cara fica no Twitter o dia inteiro e você fala que ele tá ligado no mundo. Mas pelo amor de Deus. eu gosto dessa molecada. Mas ele acaba Porque perdendo algum tipo de informação, mesmo que indireta. Então, mas vamos separar então a informação de ruído. Porque rede social tem 1% de informação pra 99% de coisa que te emburrece. Mas não é apenas uma porta de banheiro digital? Exato. Não, eu acho que é o seguinte, o que eu vejo na molecada hoje em dia, nessa molecada que tá aí, por mais bobagem que eles falem, eles têm opinião. Isso é um perigo. Não é Começou perigo. o problema. Não, é bom. Jovem opinião. O problema é que é opinião sem responsabilidade. É bom ter opinião. Como é bom? Pelo amor de Deus, tome cuidado. Quando você era jovem, você só dava opiniões boas. Então, não, eu não dava, eu era mongo. Mas peraí, era um mongo, mas tem jovens com opiniões boas. Você tá sendo radical. Tem muitos jovens se destacando com opiniões boas. Porque eles envelhecem. Na hora que o jovem tem uma opinião boa, já... com opiniões boas. Você tá sendo radical e preconceituoso contra os jovens. O jovem
jovem, quando ele tem uma boa opinião, ele já tá deixando de ser jovem. O jovem é um cidadão já meio emaconhado, sem nunca ter fumado nada. O hormônio já deixa o cara no estado. Você tá sendo pretencioso. Você tem muita cultura e acha que por ter muita cultura você sabe mais que o outro. E tem muito jovem que sabe de muita coisa. É arrogância ter muito conhecimento e cultura e guardar só pra si e achar que é o dono do mundo. Isso é muito feio. Eu não sou dono do mundo, vaidade das vaidades. Eu acho que o Flávio Morgenstern é uma pessoa que só ele precisa falar. O debate com o Flávio Morgenstern, ele mesmo fala. Ele fala todas as coisas que ele quer falar, que o jovem não sei o que, não sei o que lá. Evandro, é bom, legal, não se estressa com ele, porque ele é gênio. Olha o que ele fala. Pra quê? Se você precisa do outro lado. Olha o que ele fala. Que ele é arrogante. Assim, não, ele é arrogante, a gente sabe, mas deixa ele falar sozinho e fala, nossa, olha o Morgenstern. Pela ordem. Olha, eu queria dizer que eu que pedi a sua presença, porque sabia, ela tava com saudade. Flávio Morgenstern, você é um absurdo. Valeu, Amanda. Já pensou se você tivesse me elogiado? Eu não quero debater com você, só quero que você fale. Eu acho que todas as opiniões são válidas, mesmo menos a do Morgenstern. A dos jovens, a do Flávio. Eu vi dos nazistas são válidas. O blog dele, eu li, tem muita coisa lá. Ele é um provocador. O cara é um belo provocador. Valeu, muito obrigado. Por isso que eu gosto dele. E isso é que é bom em você ter provocadores. Isso é o mais legal. Então entra lá no blog e você vai ver que muita coisa que ele diz lá, tem muita vez você pode concordar ou não. Eu não quero que todo mundo concorde, eu quero que todo mundo pense. Exatamente. Pois não, meu Tonholi. Não, eu queria discordar do Flávio como eu discordei da outra vez. Começou. Antônio, você era o único que ficava do meu lado. Você entrou aqui hoje, porra. Eu vou mudar de cadeira, já disse. Flávio, vamos todos contra Flávio Morgenstern. Eu quero fazer a dialética da dialética. Meu Deus do céu. Você criticou o jovem, né? E eu queria lembrar a Nêmesis, o contrário disso, que era um jovem que filosoficamente também é maconhado, como você disse. Só que era um jovem que era um octogenário nato, na frase que o Nelson Rodrigues usava pro Rui Barbosa. Chico Buarque. Que com 20 anos de idade faz uma música que parece uma penteadeira parnasiana chamada A Banda. Quer dizer, eu acho que a gente precisa de jovens com sangue jovem e não jovens octogenários natos que gerou o Chico Buarque. Não, mas vamos lá. O que é um sangue jovem? Tem uma questão importante que a gente tem que pensar. Nós precisamos dos jovens. A verdade é que nós não podemos continuar resolvendo problemas novos com soluções velhas. Flávio, como você o Brasil era jovem, hoje soluciona problemas novos com soluções velhas. Então, enquanto a gente continuar pensando assim, nós vamos ficar estagnados. Nós precisamos de boas ideias. Então nós precisamos dar ao jovem a consciência e a responsabilidade do papel que ele tem. É chamar a responsabilidade. Tem distorções? Tem. Mas nem todos estão maconhados. Vamos ter cuidado. É que eu acho que jovem e boa ideia... Jovem e boa ideia não são coisas que ficam muito boas na mesma frase. Quando você tem nós precisamos de soluções novas, agora veja bem. Ninguém consegue envelhecer mais uma população do que vamos dizer, um estado de jovens. O que foi o nazismo? Foi um estado de jovens. Tipo, deixa os velhos pra lá, vamos pegar uma solução aqui completamente nova, ignorar o passado, reconstruir por um líder tudo do velho, zero. Por um líder não era tão velho não, viu, filho? Com sentimento de baixa autoestima que estava a Alemanha naquela época. Porque ele era jovem, ele tinha modelo de jovem. Posso fazer uma pergunta pra doutora Fernanda? Juventude hitlerista. Deixa eu falar uma coisa pra você. Todos esses movimentos, né? Se você for ver bem, eles vêm de uma crise de grana. Não necessariamente, às vezes ele pode vir simplesmente numa crise revanchista, uma narrativa que você vai lá, culpe um inimigo externo, você vai culpar a classe média, você vai culpar os judeus, você vai culpar os burgueses, eles geram a mesma coisa, por isso essa cisão que a gente tava falando, eu contra eles. Mas o Hitler na Alemanha foi depois que quebrou a bolsa, que teve aquela recessão mundial. Essa é uma interpretação muito heterodoxa. Pegou na pilha. Pegou. Mas foi ali a pilha, foi o nazismo ele é muito mais complicado do que as pessoas pensam. O Hitler era meio um Henri Cristo, ele era um cara meio como é que fala? Meio... Lunático. Ele era místico, tinha um negócio lá com a Madame Blavatsky. Entendeu? Aí pegou no breu porque faltou a grana, os caras sem grana, nem o sem grana, bicho. O problema é ficar sem grana, não é, Tonhão? Ele vira um bicho. Quando a flauta desafina, a cobra pica o faquir. O problema... Né? Quando a flauta desafina, a cobra pica o faquir. A questão... Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Fernanda, que antes do programa a gente estava discutindo a questão do feminismo. E ela, como é uma especialista, e o Flávio concordou com ela, de que
segundo eles vão, acho que subscrever o que falaram lá fora, nós vivemos no Brasil uma nova geração de feministas, que é uma geração velha. É a geração que vê a diferenciação, a briga, né? A diferenciação, qual o termo que vocês usaram? É a diferença, não é o feminismo da igualdade, né? É o feminismo da diferença. O feminismo da diferença. Como a Marina Mantega chegou aqui, eu queria também que ela desse a opinião tão peculiar dela sobre o feminismo, perguntando para a doutora Fernanda e para a Marina. Eu já sei que a Bolsa vou Prada. Na verdade, a grande ideia hoje, assim, no passado as mulheres achavam que para ocupar espaços de poder, elas precisavam se comportar como homens. Falar como um homem, se vestir como um homem, e essa era a condição indispensável para que ela ocupasse qualquer espaço. E hoje não existe mais isso. Na verdade, chama-se, dê o nome que quiser, de feminismo ou de qualquer outra coisa. A verdade é que o que nós queremos hoje é a igualdade de condições, é direitos, é efetivação de direitos, é espaço na política, é espaço no poder. O que nós queremos, na verdade, eu repito muito isso, nós já pagamos a metade da conta do Brasil. As mulheres representam 52% do eleitorado nacional. Na advocacia, esse cenário não é diferente. As mulheres já representam 50% da advocacia. Então, nós já pagamos a metade da conta. E o que nós precisamos somente é sentar na metade da mesa. É só isso que nós queremos. Se nós já estamos arcando com a metade da conta, precisamos sentar na metade da mesa. E falamos de uma eleição municipal que se avizinha. E as mulheres ocupam hoje somente 10% dos mandatos eletivos no país. Então, pagando a metade da conta, nós vamos continuar com 10% dos mandatos eletivos? Até quando o legislador vai pensar como um homem? Então, é preciso que esse espaço aconteça. E a questão não é de capacidade, deixa isso claro. Ô, doutora, Nas candidaturas não tem, Marina. Na verdade, o sistema partidário no Brasil, ele não viabiliza candidaturas femininas. A começar porque o partido político para as mulheres é um anexo do partido principal. A mulher não participa do Democrata, do PT, do PSDB. A mulher participa do anexo, que é o PSDB mulher, é o DEM mulher. A mulher não tem... Pode ser que não tenham tantas mulheres com interesse, pode ser. Não é isso. Os partidos não incentivam, não dão estrutura para as candidaturas femininas. Tanto que, esse último ano, nós tivemos mudanças importantes para as candidaturas femininas. Exemplo, fundo partidário. Os partidos não investiam nada nas candidaturas femininas. O dinheiro era todo para os homens. Como que a mulher vai fazer candidatura e fazer campanha sem dinheiro? Por mais que a campanha seja reduzida, não tem como. No mais, nós temos espaço de TV, espaço de propaganda eleitoral. As mulheres não tinham espaço nenhum. Agora a lei deu uma miséria. Um mínimo de espaço, um mínimo de fundo partidário. Então, com esse mínimo, ainda assim nós não vamos conseguir bom resultado. Tanto é verdade que a reforma política para dar espaço às mulheres não passou. Não passou. Então, nós temos cotas, temos 30% de candidaturas. Os partidos não cumprem. A multa é ridícula. Portanto, eles estão pouco importando em cumprir essa regra. Então as mulheres não convertem suas candidaturas em vagas efetivamente. Então não é só falta de interesse. Não é só falta de interesse. Acho que há falta de interesse? As mulheres não são capacitadas para isso, não são preparadas para participar da política. Há uma preparação para isso. Então as mulheres precisam. Hoje os partidos investem um pouco mais nesse cenário. Estão capacitando mais as mulheres, estão incentivando mais, até porque estão obrigados por lei a fazer. Mas a questão é, a estrutura partidária não é a mesma para os homens e as mulheres. As votações dos partidos, as mulheres não votam na mesma condição que os homens. Então isso é uma realidade que estoura na vaga, na Casa Legislativa. Se você me permitir, doutora, eu tenho muito medo do empoderamento das mulheres. Emílio. Eu tenho muito medo e eu vou contar para vocês algo muito complicado. Lembre da sua mãe. Lembre-se antes de qualquer coisa. Não, doutora. Eu também tinha muito medo da minha mãe. Eu posso até ser considerado machista nesse aspecto, mas o empoderamento das mulheres me dá muito medo. Por quê? Nós escandinavos sabemos bem o que é isso. Éramos vikings. Sim. Você sabe o que é um viking? Você sabe o que é um viking? Sim. Desbravadores, selvagens. As mulheres foram subindo. Hoje, na Escandinávia, você não pode chamá-la de minha mulher. É proibido. Por quê? Eu não sou sua. Yes, sir. E você tem que passar um aspirador muito bem passado. Muito bem passado o aspirador. Pra ganhar. Não é providencial. Nós, escandinavos, sabemos o que estamos falando. E olha que na mitologia dos vikings tinha mais mulher do que na mitologia Exatamente. Exatamente. Mas tinha um lugar em Valhalla só pra mulheres também, que era uma espécie de ministério da cota lá de Asgard. Agora, mas vamos lembrar que o Minha Mulher permitia que os homens, ou permite ainda que alguns homens, na mente de alguns homens, que ele pode fazer
com ela o que ele bem quiser, e ele bate, e ele pratica Não violência chame diária. de minha esposa. E aí ele vem... Não, vou lhe contar um episódio. Proibido chamar de minha esposa. O sujeito bateu na mulher e chegou a E delegacia. bater na mulher lá, você apanha da mulher. Bateu na mulher, chegou a delegacia. Já passaram por isso há muito tempo. E a delegada perguntou a ele, então, por quê, né? O que foi que ele tinha feito? Aí ele disse, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu bati na minha. Ela é minha mulher. Jesus. Qual é o problema em bater na minha mulher? Na Escandinávia então, não pode mais chamar assim, de minha mulher, minha esposa. Até quando a mulher vai ser objeto que ele pode fazer o que ele quiser com ela? O que ele pode chamar, então? É de novo uma confusão linguística. Pra começar, no sueco, a marca de feminino não é obrigatória. Então, quer dizer, quando a gente fala essa lei, tenta importar ela e falar, vamos colocar um minhax lá no meio, você tá querendo fazer isso com línguas que não batem muito bem. Segundo lugar, desde a época dos vikings, a mulher ia pro campo de batalha. Então, vamos lá falar de igualdade pra mulher. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar ela na obrigatoriedade do exército. Mulher era valquíria. Então é por isso que a Escandinávia é o que é hoje. Terceiro ponto, que aí eu acho fundamental, a gente tá lá, tudo bem, eu entendo que faltam mulheres na política, falta visão de muita gente na política. O político não pega ônibus, você sabe disso. O problema do país é que nós temos alguns burocratas lá mandando na gente que não sabe qual é o nosso problema, qual é a nossa solução, mas também você não pega ônibus também, não. Eu vim pra cá de metrô. Agora, quando... Não, isso você ruma muito bonito, viu? Mas, enfim, quando você tem uma situação como essa, você vai querer falar assim, olha, mas falta mulher, falta negro, falta gay, falta sei lá mais o quê. A política, ela não é o reflexo exato da sociedade. Senão eu vou ter que falar assim, olha, falta 3% de metaleiros. Vamos colocar lá uma cota lá pra 3% de metaleiros. Falta 2% de pessoas com cabelo esquisito. Assim, vai, passeador de cão, gente que faz... Não é, política não é isso, cada um tem seu interesse, o interesse na política já é um interesse em si, que ele é reduzido. Eu, por exemplo, não tenho interesse político nenhum, eu tenho interesse em falar mal de político, eu odeio política. O que eu odeio mais ainda é ser assaltado, agora não importa se é pelo Estado ou se é por alguém na rua. Mas por isso você devia se candidatar, não, de jeito nenhum. Afinal de contas, você poderia construir uma outra história. Não, eu construo falando mal deles, eu atiro ovos. Vai lá ocupar o espaço. Se vocês me permitirem, farei um break comercial. Vamos subtemas? E aí você Eu tenho muito pra falar. Carioca vai falar, José. Eu quero levantar aqui uma questão que é muito importante. Então, daqui a pouquinho, depois está desse rolando break, no Emílio vai país. tocar Vanudo. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presenças ilustres nesse programa, nesse dia. Hoje é dia do soldado. Parabéns. Hoje é dia do soldado. Duque de Caxias, o patrono do Exército Nacional. Boa. Hoje é dia do soldado, dia 25. Lembra quando o Lourenço de Affera escreveu na Folha o artigo contra o Duque de Caxias, a estátua dele? O general Silvio Frota pediu para demitir o Cláudio Abrão? Época boa. Aquela estátua tá errada, né, você sabe? A estátua das do patas, né? Não, é por causa... Todo mundo sabia que ele tinha uma égua. E lá ele está montado em cima de um cavalo. Só você pode verificar lá. Muito bem. Deixa eu falar aqui. Quem tá aqui com a gente hoje é a Fernanda Marinella. Ela é jurista, uma das maiores autoridades no Brasil em direito administrativo, em direito das mulheres. Tem vários livros lançados. Lei Anticorrupção, da editora Saraiva. Direito Administrativo, da editora Saraiva. E ela tá aqui com a gente representando o Supremo. Não. Você está no papel de Lewandowski aqui. Não. Temos o Flávio Morgenstern, que tem um blog muito bom que eu recomendo que você vá lá dar uma fuçada. Fiquei a noite inteira lendo esse maluco. Gostei de te dar uma insônia. Hã? Gostei da insônia. É legal. Chama-se sensoincomum.org. Entra lá, tem vários assuntos, tem assuntos da atualidade e ele analisa de um jeito muito, muito bacana. Eu gostei do Flávio. E o Tonholi, que é nosso companheiro aqui da Jovem Pan. Jornalista. Queridíssimo pelas as feministas da USP, um homem muito considerado pelas professoras. Não é? Muito considerado. Muito considerado. É Queridíssimo. que essas feministas que ele tá se referindo são aquelas extremistas, entendeu? E nada que é de extremo é legal. Então é tudo aquela mulherada... Olha, mas sei bem. A gente entendeu. Vou perguntar agora para a nossa querida Fernanda Marinella, que evidentemente... Mal comida, você falou? É tudo mal comida. Cuidado com o que você fala. Evidentemente, ela representa a justiça. E você sabe que a justiça, sempre nós buscamos a justiça. Eu adorei ela parece a mulher do Palito Gina. Minha querida...
Não é a mulher do palito Gina, gente? Puta que paroca, viu, bicho? Buscou longe. Vou te falar, viu? A gente tenta fazer um programa bacana, mas Aí vem o vamos cara ver o cara e fala palito Gina. Ô, Fernanda, o que você A Marina acha? não conhece palito Gina. O que você acha, que agora você está representando a justiça, das provas, que agora estão falando negócio de prova. O cara, ele pegar uma prova no migué. Ele fala, bom, isso aqui eu dei um tomé para conseguir o meu objetivo. Isso não é uma coisa boa. Emílio, você é a favor do crime? Não vem com esse Não, negócio Emílio. Não vem com pergunta perguntinha Emílio. de Bolsonaro. Emílio, a pergunta é objetiva. Então quer dizer que você gosta do crime. Não, Emílio, a tô pergunta é perguntando o seguinte, objetiva. tô falando isso... Você é a favor Calma. do crime, sim ou não? Claro que Emílio? não. Eu sou... Pronto, então você respondeu tudo agora. O que eu tô falando pra você é o seguinte. A prova produzida de forma criminosa é um crime. Que diferença existe do crime praticado e da prova produzida de forma criminosa? Qual a diferença? Sim, nenhuma. mas- É crime do mesmo jeito. Mas agora tem uma ala que fala, não, beleza, se isso for mesmo maior do que o pequeno que eu tô, esse Pelézinho que eu tô dando, beleza. Vale. Tá se discutindo esse Pelé. E nós Tivemos- não podemos pactuar com isso. Afinal de contas, todas essas condutas são criminosas da mesma forma. A diferença é que uma é para produzir no processo provas ilegais e a outra é para o crime, para que eu possa puni-lo. Qual a diferença entre um crime e outro? Nenhuma. Essa é uma questão que preocupa bastante. Nós precisamos de combate à corrupção, sem dúvida alguma. O Brasil precisa ser passado a limpo e é isso que nós estamos vivendo. Precisamos sim de um país diferente, mas nós não podemos pensar de forma imediatista. Nós não podemos ser irresponsáveis. Afinal de contas, esta crise passa, mas as leis feitas de forma equivocada, elas não vão passar, elas vão ficar. Então, admitir a prova ilícita, admitir a prova produzida de forma ilegal, é dizer que nós estamos de acordo com o crime. Qual a diferença entre o crime praticado pelo bandido e o crime praticado na produção de uma prova criminosa? Nenhuma diferença. Então nós não podemos pactuar com isso. É meio que esticar a corda demais para um lado que vai comprometer o outro lado. Quem vai ser o bonzinho da história? Se quem produziu a prova é o criminoso e quem praticou o crime é o criminoso. Que diferença vai existir entre eles? Então a prova ilícita, ela sempre foi contestada Que nem no lá Brasil. naquele livro que você escreveu lá da mulher, que os caras foram lá na contadora, os caras deram um Pelé ali, não foi mesmo Pelé? Ou não? A contadora, eles foram lá na Mariposa. contadora, pegaram os negócios, deixaram Mariposa. guardado. É. Mariposa. Foi um Pelézinho ali, não foi? Da turma? Turma é perigosa. Foi um Pelé, né? Então, mas o que você acha, Flávio? O que você acha disso? Eu não sou muito bom no direito, sabe? Eu sou uma pessoa que não entende nada de direito, mas assim, quando você tem uma situação como a atual, em que, sei lá, até o ministro da Justiça ele tá tendo que ser investigado, você tá vendo que todo mundo ali vira réu, juiz e tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então tá virando uma troca de favores isso aí. A gente até tava discutindo aqui antes do programa que por que a gente só chama o PT de partido? Você não consegue chamar nenhum outro dos partidos formais do Brasil de um partido de fato. Porque ele só tem o formato, ele não tem uma estrutura, não tem uma instituição partidária, não tem uma ideologia a ser defendida, ele não tem nada. Então tudo que tá acontecendo em Brasília hoje é pela troca de favores. Pra gente chegar lá com alguma ética, falar assim, olha, o que eu quero é chegar nesse lugar aqui, e aí você vai ter esses problemas com provas, esses problemas com operações que se subdividem, uma parte começa a ir contra a outra e tudo mais, você vai ter que estar ali no meio dessa jogatina. Veja o que aconteceu no começo desse ano com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele era o cara que todo mundo falou, o PT, né, falou, o Cunha que inventou o impeachment. Não foi ele. Não foi ele, ele tava simplesmente ali presidindo uma coisa que ele tinha obrigação de fazer. Ele tinha obrigação de fazer. Ele não tinha nem como falar, eu não quero. Ele tinha obrigação. Só que todo mundo sabe quais são os problemas do Cunha, pra dizer o mínimo, e você tem que estar ali no jogo nessa troca de favores. Então ele foi usado muito, muito bem para atingir o impeachment, depois falou assim, olha, agora não precisamos mais de você, falou aí. Tchau e bênção. PT, saudações. Emílio, quando você fala das provas ilícitas, por exemplo, nós estamos falando basicamente de um pacote de medidas de combate à corrupção que estão tramitando no Congresso Nacional e que geram algumas reflexões para o país. Então, é importante que a sociedade acompanhe todo esse processo de aprovação e de mudança de leis. A sociedade é subdividida da seguinte maneira. Vila Madalena e o resto. Nós europeus, que olhamos esse país de uma maneira muito para baixo, nós temos o afegão médio,
E bem normal. E o povo acebolado? Tem a minha divisão. O que nós queremos, todos nós europeus, o afegão médio, o povo acebolado, nós queremos alguém que nos diga o que é profano e o que é sagrado. Porque nós não acreditamos mais em nada. Não, a divisão nova é assim, ó. Gado, togado, advogado e cagado. Então mas o que você acredita? O que você acredita, Cláudio Tonholi? Eu acredito? Eu só acredito. Quem te dá esperança? A Lava Jato. A Lava Jato. O Sérgio Moro. Sérgio Moro é o Janaína Pascoal. Mas olha, vamos pensar o seguinte, a Lava Jato é um exemplo de que nós não precisamos mudar a lei às pressas. A Lava Jato é um exemplo de sucesso de combate à corrupção. Sem dúvida alguma, a Lava Jato é um resultado positivo de combate à corrupção. E ela está sendo feita toda em cima da legislação que existe hoje. Então, qual é a necessidade de se fazer às pressas uma Lava Jato eterna? Não, vai ser uma Lava Jato eterna. Veja, há uma corrente que defende que nós precisamos mudar a lei para combater a corrupção. A Lava Jato é o exemplo que nós não precisamos mudar a lei para combater a corrupção. Precisa aplicar. A Lava Jato é o resultado de sucesso de combate à corrupção e não precisou mudar a lei. Então, qual é a necessidade de, às pressas, o Congresso Nacional, da forma como está hoje, desestruturado com toda essa discussão de impeachment, votar um pacote de combate à corrupção? Então, nós precisamos entender, a Lava Jato está andando? Está. Com a lei vigente? Com a lei vigente. Podemos modernizar essa lei? Podemos, mas qual é a urgência? Precisa fazer isso pra ontem? Não, nós podemos fazer isso de forma responsável. Até porque os erros vão ficar para sempre. De forma artesanal, você diz. Isso, e bem discutida, bem debatida. Pra não ter problemas futuros, né? Até porque nós não podemos fazer leis para o fato. Nós temos que fazer leis para toda a história. Entendi. Se eu faço lei pra disciplinar a situação do Evandro especificamente, isso vai causar prejuízo para todos os outros amanhã. Você não atinge todo mundo. Exatamente. É uma lei só direcionada. E uma lei não é pra isso. Deixa eu falar, doutora. Me permita usar, inclusive, vou usar a Bíblia. Adoro o Emílio Pastoral. Eu amo o Emílio Pastoral. O Emílio Pastoral é tudo. Pastoral é ótimo. Mas falta na mídia uma defesa da bancada BBB, boi bale Bíblia, que só eu faço. Ô, Flávio, mas se você for pegar bem, você pegar lá os 10 mandamentos, meu amigo, já resolve. Só que como é que a gente pega os 10 mandamentos? À la carte. Aí não resolve. A Record pegou e fez um musical. Mas você pega os 10 mandamentos à la carte e você tira 2, 3 ali que você fala. Mandamento aquilo ali. Então. Não tem esse negócio de lei pela metade. Tipo, eu leio mais ou menos assim, eu cumpro, não cumpro. Isso é coisa de petista, entendeu? Então, relativismo moral aí não funciona. Então, mas você não acha que tem muita lei? Tem muita lei. No Brasil, sim. Tem muita lei, muita lei. Nós não temos falta de lei. Nós temos falta de aplicação de lei. O Tácito já dizia isso. Você quer fazer um monte de lei? A Constituição Americana, ela cabe, sei lá, em 10 páginas, nem isso. Cabe na mão do Lula. Cabe na mão do Lula. Agora, você faz uma Constituição como a nossa, que ela só fica criando direitos. As pessoas acham lindo falar assim, nossa, nós estamos criando direito, né? Marilena Chauí define a democracia como criação de direitos. Você fala pra qualquer pessoa que sai da escola hoje, né, onde eles falam que não existe doutrinação, eles vão sempre falar, não, a gente precisa criar novos direitos para as minorias, para sei lá mais o quê. Todo direito, ele implica uma obrigação. Quando você está criando direitos, você também está criando deveres. É necessário, um direito é um dever de outra pessoa, entendeu? Então, é uma coisa bonita você se focar na parte do direito. Agora, você vai ficar criando um monte de lei, que vai criando um monte de dever. Você imagina, por exemplo, todo mundo fala assim, mas o deputado trabalha pouco. Já pensou se esses caras trabalhassem? Não, você precisa defender as férias do deputado com urgência. Mas, Flávio, é preciso só entender, olha, a nossa Constituição Federal, ela garante muitos direitos, e quando eu digo que nós temos muitas leis, mas não foram efetivados, nós temos mais de 90 direitos na Constituição Federal que não foram regulamentados e por isso não foram efetivados. Estão na Constituição, mas ninguém tirou do papel. Mas também então não adianta fazer lei para não tirar do papel. Essa é a grande questão, precisam ser efetivadas. Não só essa, como você vai ter um monte de lei na Constituição Federal, ele fala assim, olha, o Estado ele tem que dar o direito ao transporte. Ele não explica o que é esse direito ao transporte. Eu tô querendo ir pra Nova York amanhã, será que o Estado vai me pagar a passagem? Porque ele tá lá falando que eu tenho direito ao transporte. Eu quero avião. Pô, então, um transporte. Exatamente, é um transporte. Então cadê meu direito a ter meu avião? Cadê? Eu quero com o avião da Dilma ainda por cima, entendeu? Então assim, quando você fica criando esse monte de lei, você tá criando um monte de palavras. A Constituição de 88 no Brasil é uma Constituição palavrosa, verborrágica. Se você for aplicar aquilo ali, você transforma o Brasil na Venezuela, pra começar. Que é o que a gente tá evitando nesse momento.
entendeu? O impeachment, ele tá servindo pra isso. Agora, você precisa ter uma reforma pra você afunilar isso. Falar assim, olha, a gente quer lei, a gente quer direito, Você acha que o Estado tem que ficar fora das atividades? Não fala isso da Constituição de 88, não, Flávio. Socorro, foi tanta luta pra conseguir efetivar essa Constituição. Foi luta. É a Constituição da democracia, nós não podemos rasgar nunca. Democracia já é uma Agora não palavra podemos extremamente admitir os complicada. abusos. O problema são os abusos, as arbitrariedades, as Sim, mas ilegalidades. até aí, Não, a Constituição nós precisamos defendê-la do primeiro ao último artigo. Sem ela, o Brasil vai pro buraco ainda mais Essa fundo do que Constituição tá não, hoje. a Constituição americana eu defendo com toda facilidade. Mas o lá, Estado não Flávio, tem o direito de mas se o meter na direito sua vida e você tem americano, direito às armas. mas o direito americano, ele é costumeiro, ele é cultural, mas o Brasil não tem cultura pra isso. O problema é que a mudança no Brasil precisa ser cultural. Sim. E começa, claro, pela educação, sem dúvida alguma. Mas eu não tenho como defender uma Constituição que empaca isso. Mas, pelo contrário, a Constituição não empaca. Então, Quem empaca são os governantes. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eles se escoram nela também. Mas vocês não acham que a gente é meio... Que a gente é meio... Tem esse jeito brasileiro, porra. A gente é assim. Ou seja, você não tem lei. Você tem jeitinho. Não é que tem lei, é que a gente... Você tem lei, você só a não gente cumpre é meio... e ninguém cobra. O jeitinho brasileiro é esse. Não cumpre e o povo não cobra. Pergunta pra doutora Emílio, já que ela falou em Constituição, a gente tem um problema, assim, muito recente e recorrente, que é o seguinte, você sabe muito melhor que eu, é óbvio, os 11 ministros do Supremo são os guardiões da Constituição. Então, aconteceu o ministro Marco Aurélio soltou Cacciola fugiu. Eu soltei o ministro Gilmar Mendes soltou o Roger Abdelmaci, Paraguai. fugiu. Aí, mas estava seguindo a Constituição. Aí o que aconteceu? O ministro Navarro Dantas do STJ cumpriu uma constituiçãozinha ali para o pessoal do Odebrecht, tomou porrada. Agora não cumpriu a Constituição, o Dias Toffoli, ele cumpriu a Constituição a soltar o ministro Paulo Bernardo porque ele tinha endereço fixo. Eu não sou petista, eu sou o contrário disso. E ele tomou porrada. É difícil para um ministro do Supremo, no caso, vamos esquecer o STJ, cumprir a Constituição sem ser atacado, porque várias decisões que os ministros tomam estão baseadas na Constituição, mas o que a gente ouve do povo, do afegão médio, soltou porque é corrupto, soltou por aquilo, o cara é o cão de guarda da Constituição. Não, na verdade, muitas vezes é a interpretação que se faz da Constituição que recebe críticas. Porque a Constituição, ela admite muitas interpretações. Então, o interpretar, mas em qualquer direito isso vai acontecer. Por que nos Estados Unidos a crítica é menor às interpretações? Porque culturalmente as situações estão mais consolidadas. Mas eles têm uma Constituição melhor também. Então, mais clara. mas a consolidação da cultura é que permite com que o posicionamento não seja distorcido nessas situações, Cláudio. Essa é a grande questão. A questão é cultural. Nós não temos cultura cristalizada de respeito às normas. Não tem. Aqui é o jeitinho brasileiro. Todo mundo, se puder, quer tirar uma vantagenzinha, quer ganhar um benefício de uma forma geral. Então, essa é uma questão cultural. Nada de anão. Posso levantar um tema? Eu não. Por que a gente fica pagando tanto pau para Estados Unidos como se lá fosse o lugar perfeito para todo mundo viver, como se lá houvesse a mais justa das justiças, aquele lá, o Tribunal da Justiça. A melhor Constituição eles têm, agora não, a Suprema Corte eu nem diria então, a melhor Constituição. Eles têm um direito mais avançado do que o nosso, é diferente. Eles têm um direito mais avançado do que o nosso nessa norma cultural, de consolidação dos direitos. Eu não preciso de tantas leis, porque os direitos já estão consolidados na cultura do povo. Nós ainda não temos isso, é verdade. Nós estamos engatinhando em termos de democracia. Nós vivemos um estado ditatorial há pouco tempo. Então essa liberdade que o povo brasileiro tem, ele ainda está aprendendo a viver. E o que acontece? Quando nós estamos engatinhando e não há consolidação, qualquer abuso que é praticado por um dos poderes gera a retaliação dos outros. E nós não podemos ignorar, e o Cláudio colocou bem essa questão da preocupação do Supremo, a nossa Constituição estabelece que os ministros do Supremo, eles são indicados politicamente. Eles não são escolhidos por mérito, por concurso público. Eles são escolhidos por indicação política. E olha que eu não estou dizendo de nenhuma parcialidade de qualquer ministro do Supremo, não é isso. Mas que a estrutura permite essa parcialidade, permite. Então, essa é uma reforma que o Brasil precisa discutir. Porque os ministros do Supremo... Vamos botar na lei e pode fazer falando, Marina, você está falando muito bonito. Mas vamos trocar em miúdos aqui e falar mais o quê? Por exemplo, o cara vai lá, o João Santana. O João Santana. Foi lá. Foi lá, fez a delação premiada. Fiz o acarajé. Né? Contou toda a história, não sei o quê, não sei o quê. Tirou 30 milha do bolso, deu lá pro Moro, tô livre.
vou pra casa, vou cuidar, não deu certo. Paguei lá, peguei minha grana que tava lá, não sei o quê. Um pedaço dela. Isso é justiça, eu pergunto para você. Ai... Lei e justiça são duas coisas que às vezes estão em lados opostos da equação. Sim, pra começar. Né? Quando você tem lei demais, o que você, eu vou perguntar pra você, que é um provocador e um filósofo meio maluco, o que você sentiu quando o cara deu 30 mango e falou: tchau, Mourinho, tchau, turma, valeu, tchau, Curitiba, vambora. Saiu da República de Curitiba, você já sabe que tem alguma coisa errada acontecendo. As leis brasileiras, elas, como a doutora diz, permitem muitas interpretações. Você tem lei demais. Você sempre vai ter, um anexo ali, tipo parágrafo tal, que você vai lá criticar. Nesse processo de impeachment, por exemplo, isso é muito claro, porque você nunca vai ver a defesa, o Cardoso, dizendo: olha, o crime não foi cometido. Aquela coisa assim, tipo, olha, lá no parágrafo tal... Era pra estar escrito fazer com Z e tá com S, entendeu? É sempre o aspecto periférico, o aspecto da pura formalidade. Não se discute o crime, não se discute, olha, a Dilma não tinha contas em dia... e foi lá pro povo e falou assim: não, tá tudo em ordem, vocês podem votar em mim de novo, que eu vou ser reeleito e vai estar tudo em ordem. Não, eles nunca discutem isso. Eles nunca cobram da Dilma o que é a responsabilidade dela, de falar: o país tá quebrado, eu vou ter que pedalar pra conseguir pagar a conta, quem vai pagar a conta é você, trouxa ouvinte, entendeu? Todo mundo se equivoca muito ao achar que a República de Curitiba em geral e o Moro em particular são justiceiros. Eu vou dar exemplo de um psicopata que não chamado tem erro, né? Almirante Brigadeiro Oton, aquele psicopata que roubou 4 milhões no mínimo de eletronuclear, né? Sim. O atômico, o militar ele atômico. Se ferrou lá no Rio. Ele entrou com recurso, ele ia tomar no máximo 18 anos do Moro. Ele entrou com recurso, foi pro Rio, tomou mais de 40. Então a questão é a seguinte, não é tão ruim assim. O pessoal acha que a Força Tarefa é um grupo de justiceiros. Não. O Oton é um exemplo. Sim, o atômico tomou uma pernada de anão 40 do juiz anos, né? 40 local foi mais, a pena do Rio foi mais que a de Curitola. Justamente. Alô, Curitola, um abraço pra você. Minha segunda terra. Muito bem, eu vou tocar uma canção, eu vou fazer um break agora. Podemos ir pra um subtema. Qual? Qual estaria sendo? Não sei, vamos pensar. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje presença ilustre, a Fernanda Marinella. Ela é jurista, uma das maiores autoridades do Brasil em direito administrativo. Temos aqui o Flávio Morgenstern e o Tonholi, que está aqui também conversando com a gente. Carioca está quieto, José Maria de Barros. Poxa, mas com pessoas de tão alto nível, eu tô aqui pra aprender. Um nível elevadíssimo. Tiro, porrada e bomba. É estratosfera, então vamos aqui aprender, né? Muito bem. A professora tá aqui, tá o doidão aqui, não, o doidão aqui, o professor, outro professor ali, então isso aqui hoje tá fantástico. Eu tô aqui pra aprender. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Falando isso, Emílio, Muito quando bem. você vai botar um bonitão pra dançar? Nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Fernanda Marinella está aqui com a gente, jurista, autoridade no Brasil em Direito Administrativo e Direito das Mulheres, presidente da OAB Alagoas, única presidente mulher de seccional da OAB no Brasil, presidente de honra da OAB Mulher, Comissão Nacional da Mulher, advogada da OAB. Ao lado dela, o Flávio Morgenstern, escritor, analista político, palestrante, tem um blog muito bacana. Senso em Comum. Chama-se sensoincomum.org. Se você puder lá. Amanda adora ler todo entrar, dia. Ó. Ele, aqui é o último post dele. Se Neymar não pode usar faixa para Jesus, Burkini também não pode. Não pode. Tem aqui também Cléo Pires e a vulgarização da indignação. Pô, eu fiquei a noite inteira... Vogue enchendo o saco de todo mundo e todo mundo enchendo o saco da Vogue depois em retorno, né? Você vê como esse modelo de indignação, né? De você acordar falando assim, nossa, com o que eu vou me ofender hoje pra xingar muito no Twitter, tá gerando... Você acha... Desse pessoal que problematiza tudo? Não, eu provoco, eu não problematizo nada. Eu simplesmente sou a favor da liberdade. Aqui a gente tava falando agora há pouco, né? Que a gente é a favor da liberdade de expressão. Na Constituição, você tem o direito à liberdade de expressão, mas você também não pode ofender ninguém, não. Liberdade de expressão só existe quando eu posso falar o que a Amanda vai se ofender mortalmente. Flávio, você acha, Flávio, que os ofendidos
os ofendidos vão devastar a humanidade? Claro, Bom, né? Não, cara, ó, peste negra, comunismo, a praga islâmica não chega perto dos ofendidos. É a febre do passivo-agressivo, se chama. Cara, É o cara acorda, já pensou, esse tipo de gente, se a pessoa andar 5 quarteirões olhando pra tudo que tá acontecendo e não conseguir enxergar machismo, racismo e homofobia em nada, o cara já se joga em posição fetal no chão chorando. Se ele andar 10 quarteirões sem conseguir se ofender com nada, ele começa a comer as próprias fezes. Mas você acha que eles vão devastar a humanidade? Claro que vão né? devastar o planeta. Isso aqui vai É virar o apocalipse, deserto, é o sim, apocalipse. vai ser pior que Duna. Os ofendidos vão destruir os Gente, olha, quem os se ofende provocadores. fácil, essa era da época de Então, mas você acha que é o seguinte? Não, eu acho que o Nelson Rodrigues dizia aquela frase muito boa, dos imbecis. Sim, é maioria. Você São ganha pelo muitos. número. O problema aí começa a pensar de democracia. O mundo é dos imbecis, não porque eles são bons, é porque são muitos. São muitos. Então, mas fica até meio pretensioso chamar as pessoas de imbecis. O afegão médio não tem nenhuma pretensão. Então, mas você acha que isso... Eu odeio essa coisa que você se acha superior às pessoas, Isso gente. é o que o Evangelho é ofendido. Ele Eu não fico ofendido. Não, você ficou se ofendido. Eu não fiquei ofendido porque eu também sou inteligente, querido, mas eu não acho... Não, eu não tô falando que você... Não, mas eu sei acho você é que inteligente. essa sua... Porque, assim, ela é inteligente e o Tonholi também é, mas você se acha muito inteligente. E eu não discordo, você é inteligente, mas você tem uma superioridade que gera vômito. Da vaidade engraçado cultural. porque só você falou que eu sou superior, eu não falei. Então você mas se estranho. comporta como tal. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. A respeito disso, dos ofendidos que a gente puxou pra um Da subtema. bancada aqui, Isso. tá. A gente puxou pra um subtema. Você acha que hoje em dia as pessoas elas estão meio binárias? Claro. O mundo bipolar precisa virar heteropolar. Mas o celular é binário. Então, não, ele é binário código só, ele em si não é. Isso aqui é binário, isso aqui é uma fábrica de binário. Mas esse fenômeno, ele surgiu de quê? Como é que surgiu essa coisa do ou você é a favor ou você é contra? Ou você é racista ou você não é racista? É ou uma você... literatura gigante. Você tem Pokémon ou você não tem Pokémon? Então, mas... Essa literatura começa num livro do Freud, de 1920, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é agregar uma Péssimo massa livro. a ponto... Agora eu concordo com você. O que é? Não, Freud, pelo amor de Deus. Morgenstein, eu tenho uma denúncia aqui. Deixa o seu sobrenome não é Morgenstein. Tá bom. Fictício. Seu nome é Silva. Tá. Sim. Você criou um sobrenome pretencioso. Você fez um judeuzinho. Sem, senão eu vou falar. Olha de Deus só, aqui. hein? Começou. Pode falar de Deus, Emílio, você tem propriedade. Sem ataques pessoais. Não, é que tipo assim, eu tô em silêncio. Mas você se emburguesou, você se emburguesou pra Emburguesei, aparecer, O cara fala mal da Vila importante. Madalena. Você generaliza tudo, cara. Você tá falando mal da Não, eu sou um sociedade provocador. binária. Eu sou um Você vai o cara mais binário que tem. Existe Binário a Vila Madalena e não sei o que lá. Pelo amor de A Deus. Vila Madalena é caríssima, você mora onde, peão? Deixa eu falar uma coisa pra Em um você. lugar de pobre. Deixa eu falar uma Toda coisa essa pra você. pretensão toda. Se o Flávio não gosta do... Ele é obrigado a gostar do Freud? Ele é obrigado a gostar da Amanda, Obrigado a que é a gostar pior do Freud. coisa. Gostar? Entendeu? Não, obrigado. Então a gostar de apresenta nada. uma teoria melhor que a do Falar Freud, sem por ser. favor. Eu já apresentei várias vezes. É só Então você ver no apresenta aí. Olha lá no meu site, você vai ver várias Eu vou vezes. perder meu Blog, tempo onde olhando o você seu faz? blog. Blog. O que você faz da vida? Eu tenho um blog. Tem um livro, tem um podcast mais ouvido Eu de tenho um notícias com 10. podcast. E tem um Temos livro... a melhor professora aqui, ó. Tá acabando de falar aqui no Twitter. Temos aqui um radialista maravilhoso. Você é um cocô perto dos dois. Eu não ligo pra bicha? isso, cara. Eu sou um Tá louca, provocador. Tá louca, bicha? Ofender falei gente, mesmo. deixar a gente me ofendendo. Você pode ver, o ataque é sempre pessoal. É o que Ataque mostra como eu tô pessoais. certo, entendeu? Porque se a pessoa não consegue falar, olha, você está errado nesse ponto aqui X, ela vai lá e vai falar, você é um cocô. Ou então Ataques você não vai pra Vila Madalena. Entendeu? Calma, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu pedindo paz aqui. Eu vou falar uma coisa Paz, pra pô. você. A pior coisa que existe é você estar discutindo tão... Elevadamente e de fala repente com entra a ele. Amanda. A pessoa vem e distorce a tese. Vai te catar, velho. Ela Eu que falei pra distorce a trazer tese. você, porque eu acho que você é bizarro. Então você tem obrigado. que vir na rádio e trazer uma pessoa bizarra Pera pra aí, você. muito obrigado. Porque a doutora é totalmente de respeito. A doutora é o Supremo, pô. Supremo, absoluto Supremo, respeito muito. Ele Só tem que a opinião dele, o Pânico é e um programa você a bizarro. O Pânico é um programa bizarro. A necessidade de Flávio Morgenstein aqui Então vamos lá. é cômica, entendeu? Então vamos lá. Oh, que legal. Não Então vou aqui opinativa. pra rir, É só então. isso que eu tenho a dizer. Obrigada, tchau. Então vamos discutir Freud. Volta pro Freud agora. Com quantos anos Freud morreu? Não adianta. sabe! Você nem sabe! Nem sabe
Quando o velho morreu, e você quer discutir o Freud? Você chegou no nível ridículo da Cheguei discussão. no mesmo seu. Você chegou no que nível você foi ridículo fazer da discussão. ataque pessoal. Você, não então, fiz ataque pessoal. Então você não sabe eu do tô em silêncio, assunto. ele falou assim, não, porque não podemos falar com a Amanda. Que Amanda? Eu tô falando nada, eu tô na minha, velho. Se você não sabe do Por que assunto, que eu... guarda Não, pra aí você. agora eu tô me xingando na internet. Lógico. Que eu não faço Sem nada. xingar. Não faço nada. Esse povo da internet só tem babaca. Não aguento mais. Tá vendo? Tá se O ofendida. cara tem um blog. Eu critico o jovem, ela critica o povo da internet, tá vendo? Muito bem. Desculpe, queridos ouvintes. Eu tenho um gato. Eu vou devolver a palavra. internet, Maíra, eu vou matar você. Tem uma jurista de renome aqui, nossa, porra. Vem essa... Os caras não sabem o que é etiqueta, né, meu? Etiqueta. Eu sei, fórum, Zump. Muito bem. O tema ou o subtema? Tema ou subtema? Tem que ter Posso fazer uma pergunta? Pois não, Marina Manteiga representando... Não sou representante de A Lava Jato. O Caixa 2. Você representa o Caixa 2. Você representa Uma coisa. a discussão Por favor, eu demora do coloco um pouco de negócio. dinheiro na minha conta porque eu tô precisando. É, só você. Tá tudo bloqueado, né? Eu fiquei sabendo. Bem negativo. Vai Pode lá, ser Marina. financiamento de empresas? Ah, não. Pode ser. Qualquer coisa que você queira me dar, tô aceitando. Deixa eu te falar. O que acontece se a Dilma hoje pedir Renúncia. renúncia? Isso nós vivemos esse momento na época do Collor, né? Fernando Collor teve essa mesma situação. Antes de encerrar o processo de impeachment, houve mesmo a mesma postura, né? A possibilidade disso acontecer. No que diz respeito aos desdobramentos e as consequências disso, é somente os efeitos dessa pena. Se ela ficaria inelegível ou não, a suspensão dos direitos políticos seria aplicada ou não. E aí tem divergências sobre o momento em que o processo já está. Então, em razão do avançado do processo já, alguns entendem que ela não teria o benefício da renúncia mais em termos de se liberar, de se livrar da inelegibilidade, se tornar inelegível após o processo. Então, a grande vai ter uma discussão se isso acontecer, jurídica no Supremo, mais uma vez, no que diz respeito às consequências em razão do ponto em que o processo está. Se ela tivesse feito isso no começo do processo, não teria dano. Mas ela teria renunciado. Ela tem o direito. Ela tem o direito. Agora, não sei se ela vai se livrar das consequências dessa renúncia. E a responsabilização pelos outros atos vão continuar, porque a discussão aí é somente no que tange ao mandato dela. Agora, quando ela fala eu quero renunciar, automaticamente é o vice que entra no lugar dela ou teria novas eleições? Desculpa, Não. eu não tenho a menor ideia. por isso O que eu tô vice é perguntando. que vai assumir. O vice Só se o pega o vice bastão. renunciar. Aí a eleição, né? Não, A mas substituição. só depois de a 31 de substituição, dezembro, só a partir do 1º de substituição janeiro. momentânea e depois a eleição. Isso. Mas só que indireta, tá? Isso. Essa o é a preocupação em razão do momento. Se o Temer pedir hoje a renúncia também, se a Dilma pede renúncia, o Temer vai ter uma votação no Congresso, assume... O Temer já chamou o eleição Caramuru, indireta. já chamou a Caramuru pra soltar rojão. Pô. O Temer já se Todo arrumou. mundo pedindo pinico. Deixa eu só perguntar uma coisa pra você, minha querida doutora. Representando o Supremo. O Moro, ele foi muito malaco. O Moro é malaco. Por quê? Ele fez o negócio funcionar pra população também. Jogou pra galera, jogou pra torcida. Ele sabia o jogo, ele sabia o que ele tinha na mão, já há muito tempo. E ele foi jogando esse esquema. Você acha que esse é o certo de fazer? Você também usar a opinião pública para... Publicidade seria o termo jurídico. Publicidade. Publicidade. Na verdade, assim, acho que o Moro representa algumas questões importantes para o país. Primeiro, ele representa o concurso público. Eu acho que isso é importante para que o nosso país possa avançar. A escolha de pessoas pelo mérito e não pelo critério político, isso contribui. Então, o Moro foi um magistrado que passou por concurso público, que assumiu um cargo escolhido por mérito. Isso é um fato. E o concurso público é a esperança de um país mais sério, de um país mais honesto, de um país com menos corrupção. Isso sem dúvida alguma. A partir daí, ele acompanhou o Mensalão de perto, porque Moro teve, durante os bastidores do Mensalão, ele acompanhou de perto. Então, ele aprendeu todos esses trâmites, né? Ele estava completamente preparado e treinado para essa situação. Acho que na Lava Jato tivemos muitos avanços e muitos erros. Acho que um ponto crucial da Lava Jato, quando joga para a imprensa, quando joga para a mídia, são os vazamentos. Esse ponto nós não podemos admitir que eles aconteçam. Como que cada delação premiada ela vaza na parte conveniente que tinha que a imprensa queria? Que é o lance do Janot agora todas elas, Gilmar Emílio, Mendes. todas aconteceram assim. Todas as delações premiadas, desde o começo, elas vazaram. E o interessante é que vaza o pedacinho
específico da delação, não vaza toda, vaza especificamente da revista A, ou B ou C, no jornal A, B ou C, e tudo recortado já, conforme a imprensa quer. Então, houve sim uma manobra para chamar o povo a essa situação. Houve sim um jogo de marketing, Mas de esse não é imprensa, um poder muito poderoso? É um poder muito poderoso. E a gente tem que ter medo. Tem que ter medo e cuidado. Isso é muito importante. Mas Por quem isso, nós, afegãos? todos os afegãos devem ter medo. Eu como afegão. Aí a importância, Emílio, de doutora, instituições... pensa bem, eu estou com a mão em cima da Bíblia aqui. Do Marcos. Eu como afegão, eu tenho que me cagar de medo? Não, você precisa se preocupar. Então, e se isso for comigo? Se for com você, E pode com ser com Tonholi? qualquer um. Esse é o grande problema. Quando você começa a utilizar de forma desequilibrada essas situações, pode atingir qualquer um. Hoje é o delator ABC, mas amanhã é o Emílio. Depois de amanhã é o Bola, depois é a Amanda, depois é o Carioca, depois é qualquer um. Todos estão sujeitos. O que mais a gente tem que preservar é o direito individual. Exatamente. Não é É aí o que ele que tem a fala, preocupação. É o que o nosso querido Morgenstern. filósofo Por isso que nós Morgenstern não falou, podemos que é- permitir que a Constituição seja rasgada. Nós não podemos. Ela tem defeito? Tem. Mas tem direitos se que ela tem precisa defeito, garantir. vamos rasgar essa porcaria Não, já. rasgar não, Emílio. Pelo amor de Deus. Senão amanhã você é o próximo, já lhe disse. Você é o próximo. Mas e se o cara- vão grampear se seu mesmo- telefone, se já não grampearam, e vai vazar só o pedaço Sim. da ligação que pode lhe convém. comprometer. Que diz Porque respeito não a vaza, eles. porque não vaza a conversa toda, só vaza o pedaço conveniente a quem ele quer lhe destruir. É editado. Essa é a grande preocupação. Porque hoje grampo no Brasil não é mais o grampo do jeito que está na norma, na lei. Hoje o Brasil inteiro está grampeado. Está grampeado. Então esses vazamentos, seja da delação premiada, seja do grampo, eles estão sendo estrategicamente utilizados pelo marketing. Então isso é muito perigoso. Interessante pra quem isso? Mas para quem quer o espaço e destruindo Não, o outro, me e dê pega o nomes, espaço. me dê nomes. Não, nomes Doutora, não. me dê nomes, por não, favor. Não, nomes não. Muito Eu bem. não sou o Supremo, Emília. Olha, eu gostaria de agradecer muito já? a presença encantadora nesse programa. Doutora Fernanda Marinella, professora, jurista, autoridade no assunto em direito administrativo e direito das mulheres. Flávio, muito obrigado. Eu já virei fã do seu blog, é o sensoincomum.org. Tonholi, Abraço pro aniversariante de hoje, Sérgio Malbegier. quem é? Qual o próximo livro? O Danilo Danilo Gentili. Tá sendo concluído e já tá pronto o do Roy Cicala, que era o engenheiro de som das estrelas, que sai agora em outubro pela Saraiva. E o seu próximo Eu Amo as Mulheres também, né? Apareça sempre. Muito obrigado por vocês terem vindo, foi muito bom o papo, espero que os ouvintes tenham gostado. E hoje começa o processo, já começou o processo. Eu espero que tenha a narração do Galvão Bueno. Muitas questões de Acabou! Será que vai ter? É ouro! Tô esperando o Galvão Bueno só pra narrar isso. Com a quantidade de questões de ordem, não vai ser. Infelizmente. É ouro! Então, até quando vai ser? Até segunda, a previsão até segunda previsão. Vamos torcer. Não Por tem. quarta, Não tem um prazo definido, Não mas... Ela vai falar por meia hora segunda, né? E ela já tem as respostas na ponta da língua, melhor, nas duas pontas da língua. Mas ela não diz tem que as ela- perguntas. Que ela pode faltar, se ela quiser, né? Pode. Ela pode falou que não usar vai a defesa. faltar, mas ela vai usar os seus... É o momento mais esperado, né? Acho que o Brasil inteiro quer ouvir a Dilma na falando de um mês. segunda-feira- Mas uma coisa que eu vi, eu sempre procuro ver o lado bom da vida. Eu sempre procuro olhar para o lado bom da vida. Love is in the air. Pensando cá com os irmãos, ontem eu estava indo para a minha residência, nesse puta trânsito infernal, e eu estava ouvindo no rádio meu querido Reinaldo Azevedo, aqui na Jovem Pan. Ô, Dilma! Puta, calma, cara, você me assustou agora. Não, é o rei, não. Estava pensando cá com os meus botões. O Brasil melhorou nesse aspecto, porque se você for pensar bem, positivamente, né? Nós estamos trocando um presidente, um processo traumático para qualquer democracia, e o país está funcionando, as pessoas estão indo trabalhar, tá tudo funcionando. Menos Olimpíada. o pós-venda. Pós-venda continua. Não Mas com interessa, Olimpíada. não interessa. Vem no nosso Olimpíada rabo. sem atentado. Não, vem no nosso Não rabo. podemos ignorar Sem isso. atentado. Quem entrar, a gente já sabe onde vai. Vem no nosso rabo.
Mas o processo parece que tá funcionando, não é? Você não acha, Flávio? Não, pois é, os caras falaram tanto em golpe, eu saí de casa no dia seguinte, tava tudo normal, peguei meu ônibus, peguei meu metrô. Pois não, é, você tá certo, você tá muito eu certo. acho que isso é uma evolução da democracia, não é? E consolidação, né? Segurança, tudo isso. Mas hoje eu fiquei com medo Você fica quieta que você nem sabe quando o Freud morreu. Quando ele morreu? As instituições estão funcionando. O Freud morreu triste. O Freud fumava 20 charutos por dia. Perdeu o queixo. Não, perdeu o queixo não. Perdeu a boca inteira. Aí ele tinha que montar. Câncer de boca. Mas morreu com 93. Morreu velhinho. 1936. Morreu velhinho. Eu também, Freud também. Freud nada é a mesma coisa. Não. Concordo. E Freud. Agora vem falar de Freud. Os negros tudo duro, porra. Falar em Freud duro, charuto, tá tudo em casa aí. Muito bem, muito obrigado. Vamos aqui seguindo a programação da Jovem Pan. Muito bem, queridos ouvintes. Ai, Emílio, todos estamos nervosos. Vocês estão muito nervosos. A Mandinha está muito nervosa. A Mandinha está muito triste porque falam mal dela no Twitter. Mas isso é fama, Emílio, é poder. É isso, Amanda, você fica triste? O que você quer que fale? Eu vou pedir para os ouvintes Eu não falar. quero que falem nada, eu quero que me deixem em paz, porque eu tô numa fase paz nos estádios e eu tô sendo atacada, às vezes eu até não sei porquê, entende? Porque por algum momento eu discordei do Flávio... Fala mais baixo, abaixa. Tá, por algum momento eu discordei do Flávio Morgenstern ou de qualquer outra pessoa, ironizei alguma coisa, as pessoas, sei lá, eles se juntam pra encher o saco, entende? Bullying, é bullying. Mas eu vou falar pra vocês conseguiram, já deletei o Twitter do meu celular, não vejo mais as notificações, se era isso que vocês queriam. Você fez isso? Fraca, não aguentou. Porque do Facebook, na época do Bolsonaro, que eu falei o negócio de Deus, foi difícil Existe também. uma frase, e agora eu não sei o que eu falei. Existe uma frase do filósofo, o chinês lá, o... Confúcio. Confúcio dizia o seguinte, Amanda Ramalho: feijão que não aguenta pressão não entra na panela. Isso é verdade. Confúcio disse isso há milhares de anos. Antes de Cristo. Ele disse isso. Eu vou repetir pra você, Amanda Ramalho: feijão que não aguenta pressão não entra na panela. Certo? Mas pra que deletar o Twitter, amigo? Isso passa amanhã outro dia. Não, só deletei o aplicativo. Muito bem. Olha, se você gostou do programa, parabéns. Se você não gostou, meu amigo, eu não posso fazer nada, Bola. Parabéns, faz também. O nosso máximo. Hein, Boleta? Ué. Você achou ruim chato? Você não falou nada. Eu tentei comprar uma navalha no Mercado Livre, não consegui. Pra fazer a barba. Pô, eu não consegui. Pra fazer a barba. Não, mas deixa eu falar. Que eu falo, eu não entendo nada, então tem que deixar falar quem entende. Mas deixa eu velho. falar. Claro. Você comprou a navalha pra cortar os pulsos. Exatamente. Eu vou ensinar pra você. Se for cortar os pulsos, não corta de assim. É horizontal, corta vertical. É de comprido. É vertical. De comprido é melhor. Deixa a banheira com água bem quente, toma aspirina pra afinar o sangue. Posso dar o showzinho nesse final de semana aí? Lógico. Amanhã, Balneário Camboriú, tá certo? Balneário Camboriú, Cine Teatro Itália, tá certo? E sábado, Florianópolis, Dilma do Chefe saudando a mandioca em Floripa. Sim, Floripa e Balneário Camboriú. Eu também, Emílio. Amanhã estou no Renaissance, à meia-noite, no lugar de Fábio Rabin, no Comédia ao Vivo. Estarei lá. Boa. Substituindo o Melequento. Muito bem. E a gente volta amanhã aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.